Liturgia do dia 20 de abril de 2023, quinta-feira da segunda semana da Páscoa. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, eles levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que a Ele obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 33. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Gritou a Deus e foi ouvido. Gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Gritou a Deus e foi ouvido. Gritou a Deus e foi ouvido. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Gritou a Deus e foi ouvido. Gritou a Deus e foi ouvido. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Gritou a Deus e foi ouvido. Gritou a Deus e foi ouvido. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida.
O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os apóstolos estavam presos por ordem do sumo sacerdote, incitado pela aristocracia sacerdotal, onde se destacavam os saduceus. Competia ao sinédrio julgá-los. O sumo sacerdote acusava os apóstolos de 2 crimes: desobediência às ordens que lhe foram dadas, uma vez que continuavam a ensinar em nome de Jesus, e difamação, uma vez que acusavam os chefes do povo de serem os responsáveis pela morte de Jesus. Pedro responde com um breve discurso. Reafirma o dever de obedecer antes a Deus que aos homens, porque só quem se submete a Deus recebe o Espírito Santo. Depois, centra-se no essencial do querigma cristão, a morte e a ressurreição de Jesus. E fala contrapondo o que fizeram os chefes dos judeus e o que fez Deus. Vós matastes Jesus. Deus ressuscitou Jesus. É um esquema habitual no livro dos Atos. Pela ressurreição, Deus constituiu esse homem príncipe e salvador. Jesus é príncipe porque é o novo Moisés, que guia o povo para a libertação e salvação. É salvador porque pela sua morte nos alcançou o arrependimento e a remissão dos pecados. A defesa de Pedro e dos outros apóstolos termina apresentando-se a si e a eles como testemunhas oculares do evangelho que pregam. E o seu testemunho é garantido pelo Espírito Santo. Isto deixa enraivecidos os judeus, que pensam matar os apóstolos, tal como tinham feito com Jesus. Com relação ao evangelho, na conclusão do capítulo 3 do seu evangelho, João recolhe sucessivas palavras de Jesus caras à comunidade joânica. O evangelista utiliza categorias espaciais, como do alto, da terra, para nos apresentar Jesus como o único revelador do Pai e a sua importância para a vida do homem. A insistência em descobrir a origem e a natureza do revelador tem uma intenção existencial clara. Nenhuma palavra que proceda da terra, por autorizada que seja, pode comparar-se com as palavras do revelador, que vem do alto, que está acima de todos. Por isso, todo o discípulo é chamado a verificar a sua relação com Jesus e o modo como escuta a sua palavra. Cristo vem do alto, pertence ao mundo divino e é superior a qualquer homem. O homem, ainda que seja um grande profeta como João Batista, vem da terra e permanece um ser terreno e limitado. É verdade que alguns ainda se recusam a crer, mas há um resto que vive de fé, e são os crentes, que manifestam que Deus é verdadeiro. A sua fé confirma que o agir de Cristo está em comunhão com o agir do Pai. Finalmente, Cristo não é só o revelador da palavra de Deus, mas é a própria palavra. É espírito e vida. É não só aquele que tudo recebe do Pai, mas também aquele que transmite tudo quanto possui, especialmente o seu Espírito Santo. O texto evangélico que hoje escutamos revela-nos a plenitude de graça que recebemos do ressuscitado. Ele é para nós revelação do imenso amor com que Deus nos ama. Esse imenso amor, como todos os dons que compreende, é derramado em nós no batismo. A vida cristã consiste em viver, cada vez em maior plenitude, a riqueza que recebemos ao ser batizados. A graça santificante e justificante que nos torna capazes de crer em Deus, esperar nele e de o amar pelas virtudes teologais. O poder de vivermos e agirmos sob a moção do Espírito Santo e os seus dons. A capacidade de crescer no bem pelas virtudes morais. O nosso primeiro esforço há de ser
tomar consciência de todos esses dons do amor de Deus e não tentar conquistá-los. São-nos oferecidos gratuitamente no batismo. A nossa vida há de ser permeada de gratidão para com Deus, tão generoso para conosco. Ter a certeza desse amor é atitude fundamental na vida cristã. Se na vida natural quase tudo se alcança à custa de esforço e lentamente, na vida da graça tudo nos é dado. Há apenas que acolher e viver os dons que Deus gratuitamente nos oferece. A primeira leitura fala-nos de um dom de que hoje se fala pouco e de que os cristãos nem sempre têm suficiente consciência: a remissão dos pecados. Mas quem tem o sentido de Deus, quem adverte a importância decisiva de estar em comunhão com Ele, quem sente por experiência própria a tragédia de estar longe dele, quem toma a sério que o definitivamente válido é a comunhão com Deus, sabe que a remissão dos pecados é algo decisivo na nossa vida. Todos somos pecadores, todos precisamos de perdão. Jesus remiu-nos do pecado, isto é, restabeleceu a comunhão filial, amiga, pacificadora com Deus. É o princípio de todos os bens messiânicos. Sem esse fundamento, nada se pode construir. Longe de Deus, sentimos-nos afastados da nossa origem e do nosso fim. É por isso que São Pedro anuncia o Senhor ressuscitado como aquele que restabelece a amizade entre o angustiado coração humano e o ardente coração de Deus Pai. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Concedei, ó Deus, que vejamos frutificar em toda a nossa vida as graças do mistério pascal que instituístes na vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.